Esta semana eu estive em São Paulo participando do evento do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil, e esse evento ele é sobre processo administrativo disciplinar e improbidade administrativa. E dentre outros temas que foram abordados, foi muito discutido entre os palestrantes os problemas rotineiros que existem em relação aos procedimentos correcionais. E aqui eu já adianto que não é uma exclusividade da carreira da Receita Federal. Ao longo dos últimos 10 anos que nós fazemos acompanhamentos de processos administrativos disciplinares, eu posso falar com tranquilidade que esses problemas se repetem no país todo. E não importa se é esfera federal, estadual, municipal, o fato é que o PAD ele é mal regulamentado e o servidor público ele corre muito risco de ser demitido sem nenhuma justificativa ou por uma justificativa injusta. Eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas aulas, que hoje o servidor estatutário que já foi aprovado no estágio probatório, ele tem menos estabilidade do que um seletista. Parece até piada isso daí, mas a verdade é que se um seletista tem ali seus 10, 15 anos de empresa e ele é demitido, ele vai receber o acerto dele, que vai compensar esse período de trabalho. E ainda que não receba, ele vai levar essa demanda para a Justiça do Trabalho, formada por juristas, analistas, técnicos e o próprio magistrado, obviamente, que vão decidir de acordo com a lei. Só que no PAD não existe isso. Porque não há uma comissão formada por juristas, existe uma restrição muito grande por parte do Poder Judiciário para adentrar ao mérito do PAD. Normalmente eles sequer olham qualquer tipo de demanda que é levada até eles, alegando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a figura do administrador público. Então o servidor público ele se torna uma presa fácil, ele pode ser vítima de processos arbitrários, frutos de perseguição, frutos de desavenças internas e até de questões políticas envolvidas ali dentro do órgão público. Então, o que a gente tem pensado aqui? Já conversei inclusive com um dos diretores do Sindifisco Nacional, estou levando essa demanda também para o Conselho Federal da OAB. A gente precisa alterar a legislação do PAD. Eu já estou esboçando uma minuta de um projeto de lei. Claro, ainda é tudo muito embrionário, né? A gente não sabe ainda se vai ser uma modificação na 8.112, mas eu não quero essa alternativa porque eu penso em algo mais abrangente, né, para contemplar todos os processos disciplinares do país, mas o fato é que existem pontos relevantes e urgentes que precisam ser alterados para que os servidores públicos tenham uma segurança jurídica de exercer o seu cargo, porque, novamente, hoje, da forma como funciona um processo administrativo disciplinar, o servidor público tem menos estabilidade do que um funcionário seletista. Eu ouso dizer que essa estabilidade que tanto se fala, tanto no Estatuto quanto na Constituição Federal, é uma grande mentira. Porque o que acontece na prática são processos injustos e desproporcionais que acabam com a vida do servidor público, ainda que ele tenha 20, 30 anos de carreira, esteja próximo de se aposentar, sem que ele consiga fazer absolutamente nada. Porque quando ele tenta acionar o judiciário se esquiva da responsabilidade e fala que não cabe ao Poder Judiciário intervir em processos administrativos disciplinares. Então essa reforma, essa mudança no PAD é urgente, só que nós, desse lado, nós precisamos de uma mobilização muito intensa por parte dos servidores. Para a gente conseguir aprovar um projeto desse em Brasília, é importante que todos os servidores, todas as carreiras estejam unidos para acabar de uma vez por todas com essas injustiças. E eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, na verdade são 6. 6 pontos que eu acho de suma importância para que um processo disciplinar tenha muito mais lisura e mais justiça. O processo hoje ele é injusto. Qual que é o primeiro ponto que eu destaquei aqui? Nós precisamos de ter uma carreira independente para pessoas que vão atuar no PAD. Como assim? Quando a gente fala de processo administrativo disciplinar, o PAD vai ser julgado, entre aspas, já explico por quê, por uma comissão que não é distante da situação. Geralmente são pessoas do próprio órgão público que conhecem aquele servidor ou
de alguma forma ficou sabendo de alguma situação específica. E pior, por estarem dentro do órgão, eles sofrem ingerência. Porque se é um processo que partiu por conta de uma desavença, um desafeto político, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa que mandou instaurar esse PAD é uma pessoa que tem poder no órgão público, a situação do servidor é muito grave. Porque, além de todos os problemas inerentes ao PAD, existe uma intervenção, uma ingerência por parte do gestor público para prejudicar a defesa do servidor. E mesmo que ele não tenha culpa de nada, dependendo da situação, por mais esdrúxulo que possa parecer, ele vai acabar demitido e não vai conseguir reverter isso na justiça. Então, o que a gente pensa num cenário ideal? Que nós tenhamos concursos específicos para bacharéis em direito, não precisa ser advogado, mas pelo menos a formação jurídica para que essas pessoas entrem nesse cargo de membro de comissão de PAD e sejam pessoas que não estejam vinculadas àquele órgão público. É claro que num cenário ideal, a gente teria que trabalhar com isso em todos os âmbitos, né? No federal, nos estados e nos municípios. Agora, é claro que existem muitos municípios pequenos que não comportam esse tipo de cargo, né? São municípios aí com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, 5 mil habitantes, e seria inviável para a administração pública arcar com esses ônus. Então, o que eu pensei? No federal, todas as carreiras, né, teriam a necessidade de ter esse concurso para que as pessoas que sejam julgadas em procedimentos disciplinares participem de comissões imparciais, afastadas do órgão público e formada por juristas. Isso faz muita diferença, tá? Por quê? Nem vou considerar um cenário de carreiras pequenas, né, de nível médio ou até de nível básico, apesar que cada vez mais essas carreiras não estão mais existindo. Mas pensa só um PAD no INSS contra um perito. A comissão vai ser formada por peritos. E por mais que médico seja uma pessoa que estudou muito na vida, que geralmente gosta de ler, gosta de estudar, mas a formação dele é médica, é da área de saúde. Ele não tem conhecimento técnico para julgar um processo. A gente está falando aqui de direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal. Não tem como uma pessoa que não se preparou para se tornar um jurista julgar um processo da forma como ele deve ser julgado. Por isso que a comissão, estando afastada, é uma carreira exclusiva que não sofre ingerência e também formada por juristas, ela traz uma segurança jurídica muito grande para a defesa do servidor. Ele vai ter a certeza, pelo menos em tese, de que o processo administrativo disciplinar que ele está respondendo será julgado dentro da legalidade. Porque hoje a gente tem um cenário de arbitrariedade, tá? Mas e os municípios? Os estados também têm capacidade, né, de ter essas comissões, mas municípios pequenos, qual que seria uma solução? A gente ter, obviamente, a comissão de outro órgão, então vamos supor que o PAD é da SEDUC, Secretaria de Educação. Pega uma comissão que não seja da SEDUC, que seja da saúde ou da fazenda municipal, mas que não tenha contato direto ali para não sofrer nenhum tipo de ingerência. E a nossa ideia é que pelo menos um dos membros dessa comissão, desse município pequeno, seja um advogado, um representante da OAB, porque é totalmente afastado do órgão público, é um jurista, é um advogado, é um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai atuar ali no controle de legalidade, para saber se a comissão está atuando da forma correta. Ele vai ser como se fosse um ministério público agindo como custos legis, né, o fiscal da lei. Isso traria uma segurança muito grande para todos os servidores públicos, ok? Outro ponto aqui que eu acho importante destacar é a necessidade de vincular a esfera penal com a esfera administrativa. O que acontece? Hoje a gente só tem vinculação da esfera penal com a administrativa se o processo criminal for julgado como improcedente, ou seja, houver absolvição do réu por ausência de autoria ou ausência de materialidade. Só que existe muitos processos criminais que têm uma investigação muito ampla,
né, seja ali ainda na fase de inquérito ou pelo próprio Ministério Público, e eles arquivam o processo por ausência de provas. E aí o que acontece? A administração pública não está vinculada a esse arquivamento. E acaba que muitas vezes por questões de retaliação ou até para tentar limpar a barra o nome do órgão público, porque geralmente são situações midiáticas que tem todo um sensacionalismo da imprensa, a administração pública, em que pese esse arquivamento por ausências de provas, provas de corrupção, enriquecimento ilícito, etc., ainda assim eles abrem um PAD ou uma sindicância patrimonial, enfim, abrem um processo disciplinar para demitir o servidor. Então a gente precisa ter essa vinculação, porque pensa só, se já houve toda uma movimentação da administração pública para fazer a apuração na via criminal, que é a via mais severa, e chegar à conclusão que não há provas daquele crime, ora, nada mais justo que o processo administrativo disciplinar também seja arquivado, ok? Outro ponto que a gente precisa de bastante atenção, o detalhamento das infrações. Se a gente pega ali a 8.112, todos os estatutos, sejam municipais ou estaduais, as infrações elas são muito reduzidas, tanto em quantidade quanto nível de detalhamento. E aí você junta o cenário que os servidores que estão na comissão de PAD, em sua maioria, não têm conhecimento jurídico, o que a pessoa vai julgar como um mau comportamento, uma má conduta? Como que ela vai julgar uma desídia se ela não conhece o caráter pedagógico que deve anteceder um processo de desídia? Então a gente precisa de um maior nível de detalhe a respeito dessas infrações, tal qual o procedimento criminal. Se você pega o Código Penal, todas as infrações que tem ali na parte especial do Código Penal, elas têm um nível de detalhamento muito grande. Isso traz a segurança jurídica para a pessoa saber exatamente o que ela está respondendo e como que ela vai se defender. Porque hoje, no cenário que acontece, a comissão de PAD imputa uma infração que sequer existe. Porque na interpretação deles, e aqui nem estou falando de má fé, de ingerência, mas na interpretação pessoal deles, eles acreditam que aquilo lá é uma desídia. A pessoa teve um mês ruim, que estava com a mãe doente, mas tem um histórico positivo de 10, 15, 20 anos na administração pública, eles vão e imputam uma desídia. Sem nunca ter acontecido uma advertência, nunca ter acontecido a instauração de um procedimento sumário que aplicou uma advertência ou mesmo uma suspensão, já vai para a desídia e acaba com a vida da pessoa. Então a gente precisa de ter mais regulamentação, tem que ter mais detalhes nessas infrações, porque isso traz a segurança jurídica necessária por exercício do contraditório e da ampla defesa. E como acontece no direito criminal. No direito criminal aconteceu um fato, esse fato ele é jogado na norma e sabe-se exatamente qual que é a imputação que aquela pessoa vai responder. A gente não tem esse mesmo cenário aqui na administração pública, no processo administrativo disciplinar. Outro ponto extremamente relevante. Dosimetria de pena. A gente não tem dosimetria de pena. Aí, veja só o tanto que o cenário é prejudicial. Comissão que não é isenta, não é formada por juristas, baixo nível de detalhamento das infrações e ainda não tem dosimetria de pena. Como assim, Sérgio? O que é dosimetria de pena? No direito criminal, se a pessoa comete um crime, o histórico dela é avaliado, é investigado para ver qual vai ser a pena que ele vai cumprir. Isso não existe na administração pública. Se a comissão de PAD entende que aquela infração é uma desídia é aplicável a pena de demissão, esquece, não importa se a pessoa tem 30 anos de casa, de serviço bem feito, que ela vai ser demitida. Olha o risco dessa circunstância. Se no processo criminal, que é um processo muito mais grave, que a gente está falando de crimes, e no PAD nem sempre a gente está falando de crimes, na verdade, na maioria dos casos não são crimes, são infrações administrativas, você não tem dosimetria de pena. Isso é um absurdo, tem que ser mudado. Não pode ser desconsiderado um histórico de 15, 20 anos de casa, de uma pessoa que nunca cometeu nenhum ilícito, nunca cometeu nenhuma infração. Nós precisamos sim de dosimetria de pena imediatamente, ok? Outro ponto que é muito prejudicial na defesa do servidor público, os prazos. A gente, em tese, teria o prazo de 140 dias para finalizar um PAD, né, a administração pública. 60 dias, mais 60, 120 e 20 para decisão. Só que esse prazo nunca é respeitado. Por quê?
Sobrecarga de trabalho no serviço público, obviamente, e na maioria dos casos, as pessoas que estão ali imbuídas da função de gerir aquele processo administrativo disciplinar são servidores de outras carreiras, no sentido de que eles têm outras atribuições e aquele ônus de processo administrativo disciplinar é mais uma atribuição para eles. E normalmente eles fazem totalmente contrariado, porque vai atrasar o serviço deles, eles não estão recebendo nada para fazer esse tipo de procedimento, fora não ter conhecimento em relação à matéria. Então acaba que muitos processos duram 2, 3, 4, 5 anos e isso prejudica demais, porque pessoas podem morrer, né, quando a gente pensa aqui em testemunhas, os e-mails se perdem, os documentos se perdem e chega em determinado ponto que, vamos supor, há pouco a gente estava, semana passada, trabalhando aqui no escritório, em 2025 a gente estava trabalhando com uma licitação de 2017. Gente, são 8 anos. 8 anos para pegar nível de detalhe como que foi a entrega de uma cópia. Isso não tem o menor cabimento, isso fere o direito ao contraditório, fere o direito à ampla defesa. A gente precisa ter um prazo delimitado para que o processo administrativo disciplinar aconteça e se conclua. E se a gente tiver uma estrutura independente e especializada, 180 dias é um prazo super razoável para concluir qualquer processo administrativo disciplinar, por mais complexo que ele possa ser. Por quê? Você vai ter uma estrutura especializada e focada nisso. E aí o servidor ele tem mais segurança jurídica. Por quê? Se você pensar em algo que aconteceu no começo do ano ou ano passado, as coisas ainda estão frescas na sua cabeça. Agora imagine passar por um interrogatório perguntando o que aconteceu em 2016, o que aconteceu em 2017. E é tão esdrúxula a situação que as comissões acham ruim se você não responde. Gente, eu não sei nem onde eu comemorei meu aniversário em 2017, nem em 2016, nem em 2018, nem em 2020. Então, pessoal, a gente precisa ter um tempo pré-definido e estabelecido que deve ser respeitado, salvo em raríssimas exceções. Porque hoje em dia banalizou, principalmente depois do entendimento que foi simulado pelo STJ, de que o simples fato de exaurir esse prazo de 140 dias não gera nulidade, a administração pública não se importa com esse prazo e isso prejudica o direito de defesa. Quanto mais longe os fatos que estão sendo investigados, mais difícil a defesa, mais difícil você conseguir testemunhas. Porque veja só, se o servidor, que é a parte investigada, não se lembra de coisas que aconteceram 5, 10 anos atrás, imagine testemunha. Imagine testemunha. Então como que exerce o direito de defesa dessa forma? Não exerce. Não exerce. E aí o outro ponto, o último ponto que eu destaquei aqui, que também está relacionado ao prazo, é o prazo prescricional. Porque hoje, da forma como é a jurisprudência, o prazo prescricional não existe. Como assim, Sérgio? Não são 5 anos? 5 anos, mas qual que é a ressalva que eles colocam? A partir do momento que a autoridade competente tiver conhecimento da infração. Isso daí, beleza, pode ser usado, mas tem que ter uma complementação no texto normativo, desde que o autor da infração tenha agido ativamente para ocultar a infração. Ou seja, vamos supor, o servidor ele cometeu algum ilícito na licitação e ele tentou de todas as formas acobertar aquele ilícito, ele acabou com os documentos, deu um fim nos e-mails, enfim. E depois de muito tempo, 3, 4, 5 anos, alguém foi lá e denunciou ele e levou os elementos que comprovam o ilícito que ele cometeu. Gente, aí perfeito. Aí a administração pública está resguardada porque, de fato, houve uma atuação ativa do servidor para omitir o seu ilícito para obter vantagem. Agora, isso não pode servir de muleta como serve atualmente para que a administração pública, dentro da sua letargia, alegue simplesmente que não tinha conhecimento daquele fato, sendo que o fato é escancarado, sendo que o fato, todo mundo ali dentro do órgão público tinha conhecimento. Nós temos um caso, não vou citar o órgão público, mas só para vocês entenderem a gravidade desse tipo de situação. Uma cidade pequena em que o filho do servidor costumava frequentar o órgão público onde o pai trabalhava. Cresceu ali, saía da escola, ficava ali esperando o pai. As pessoas conheciam aquela criança e essa criança se formou,
virou advogado e começou a atuar dentro daquele órgão. Novamente, um órgão pequeno numa cidade pequena. Não tem nenhum fato que comprova qualquer tipo de favorecimento, mas o simples fato de o pai dele e outros servidores terem atendido esse servidor foi suficiente para aplicar uma pena de demissão nesse caso. Então veja só, a gente tem um absurdo que não houve nenhuma comprovação de favorecimento. Eles levaram tipo, não vou lembrar de cabeça, mas uns 80 casos que foi provado por A mais B, que seguiu o devido processo legal, que foi respeitada a legislação, que não teve nenhum tipo de favorecimento. Todas as testemunhas relataram que o filho daquele servidor frequentava o órgão público desde criança. É uma cidade pequena, onde todos ali estão conhecendo, todos ali se conhecem, né? E mais, os contribuintes que foram chamados, a maioria já tinha morrido, lembra do que eu falei agora há pouco? A maioria já tinha morrido, porque a gente está falando de situação de 2012 a 2015, que foi aplicada a pena em 2024. Então, os poucos contribuintes que foram depor, que ainda não tinham morrido, quando perguntado pela comissão como que eles contrataram fulano de tal, foi indicação. Não teve ninguém que falou, olha, foi o pai dele que é servidor lá do órgão público que mandou eu procurá-lo. Então, olha só, sem nenhum elemento de prova, sem nenhum tipo de favorecimento, ainda assim o servidor foi demitido de um caso totalmente prescrito, que aconteceu de 2012 a 2015, e a pena foi aplicada em 2024. Qual foi a alegação deles para fugir da prescrição? Que o órgão público só teve conhecimento da situação há pouco tempo. Ora, se em todos os testemunhos foi dito que o filho do servidor ia lá rotineiramente, que ele estava trabalhando, estava advogando e estava lidando com aquelas demandas, e todo mundo sabia, como que a administração pública só teve conhecimento naquele momento posterior? Porque eles restringem, né, que quem tem que tomar conhecimento é a autoridade competente para instaurar o PAD. Mas, ora, o servidor público ele não tem o poder e dever de notificar a sua autoridade competente se ele souber de algum ilícito? Por que que, nesse ponto, ele não tem também a obrigação de responder caso não informe desse ilícito? Porque é muito cômodo a administração pública falar exatamente isso. Ah, a autoridade competente para instaurar o PAD não tinha conhecimento. Ora, mas a situação era rotineira, todo mundo sabia. Por que que a chefia imediata daquele servidor não levou a informação para cima para o superintendente, para a autoridade competente para instaurar o PAD? Então, hoje, e nem vou falar aqui dos 8 anos da prescrição de improbidade administrativa, vou deixar esse assunto para outro vídeo. Mas hoje, não existe prescrição na esfera administrativa. Servidor público pode responder por PAD de coisa que ele fez 10 anos atrás, 15 anos atrás. Imagina você, servidor público, chegando nos 60, 70 anos, prontos para se aposentar. Abre um PAD para apurar a situação de 20 anos atrás, 15 anos atrás, alegando que só hoje tomaram conhecimento dessa suposta infração que você cometeu. Você acha que existe segurança jurídica nisso daí? Então, pessoal, tem vários outros pontos que a gente está minutando aqui nesse projeto de lei. Novamente, é tudo muito embrionário, a gente começou esse debate há pouco tempo, mas o fato é que nós precisamos da mobilização de todos os servidores públicos, de todas as carreiras, para que isso ganhe corpo, para que isso ganhe força. À medida que a gente for avançando lá no Sindifisco, na OAB, claro que eu vou trazer mais vídeos aqui, mas mesmo que você não esteja respondendo um PAD, você precisa se mobilizar, porque o dia que você responder, pode ser que você não tenha defesa, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.